bem-vindos ao nosso HoraCast. E hoje nós estamos recebendo nada mais, nada menos que Bárbara Alexandre. Hello! Tudo bom? Bárbara, hoje nosso podcast é sobre o agir invisível de Deus. Amém. É um tema Bem forte, profundo, né? Fala pra mim uma coisa, aonde você poderia dizer que você sentiu claramente na sua vida o agir invisível de Deus? Que você pode dizer assim, ó, eu experimentei o agir invisível de Deus. Fala pra mim. Quando fala do agir invisível de Deus, eu lembro muito sobre o livro de Esther. Que Esther, em momento algum, a palavra Deus, né? Uhum. A palavra Deus é mencionada, mas o tempo todo a gente vê o agir dele. E eu digo que eu vejo o agir invisível de Deus. Eu falo que eu sou queridinha, né? Uhum. Eu também digo isso. Eu digo, eu sou queridinha de Jesus, porque eu vejo o agir dele quase que todos os dias, Paulo. Eu também acho. Não, mas ele com certeza. Todos os dias eu vejo o agir. Porque assim, Deus, ele é muito específico comigo, assim, ó. Ele fala aquilo que eu sei que eu preciso ouvir. Tipo assim, se tem uma coisa que vem me incomodando, ele vai lá e eu não falo pra ninguém, ele usa uma pessoa, ele usa alguém e ele fala exatamente a palavra pra mim me ligar daquilo que eu estava pensando, que eu estava me preocupada, né? Mas teve uma época que me marcou muito. Uhum. Que quando eu voltei para Cristo, né? Eu sou do berço cristão, sou do berço evangélico e assembleia ainda. Eu lembro da assembleia daqueles bancos, das mulheres do lado, os homens do outro. Eu sou dessa época. E aí eu fiquei muitos anos afastada do Senhor. Quando eu volto para Cristo, eu passei por um processo muito doloroso, né? Muito doloroso. E eu não entendia o porquê que eu estava. Eu não entendia. Né? Até pelo fato de buscar muito, porque eu sou daquela pessoa assim, Paula, eu busco entender, eu busco buscar, eu busco estudar, eu busco ler, eu busco orar, os meus joelhos, eles são marcados, né? Meus joelhos são marcados, porque assim, eu passo horas mesmo, né? Hoje eu estou numa menor frequência que o Senhor está me incomodando para me voltar, mas eu busco muito entender o porquê de tudo isso, né? Na verdade é para quê? E teve uma época específica que eu, como ser uma pessoa teimosa também, né? Até acho que é o fato da liderança, a gente é um pouco teimoso. Um pouquinho. A liderança vem com isso. Uhum. E aí eu comecei a ler a Bíblia. Antes eu lia, eu comecei a estudar a Bíblia. Examinar. Quando eu comecei a estudar, eu queria entender por que as pessoas falavam assim, medita na palavra. Eu falei, meditar o quê, Deus? Que meditar? O que sabe? Hoje é mastigar. Hoje eu entendo assim, eu leio e ela fala assim, abertamente comigo, né? E eu comecei a estudar a Bíblia. Daí eu falei, tá bom. Foi possível para Davi, foi possível para Jó, foi possível para Esther, foi possível para Ruth, foi possível para a mulher do fluxo de sangue samaritana, para Ana. Para mim, tem que ser possível para os dias de hoje. Claro. Tem que ser possível. Se a gente só não alcança esse ver invisível de Deus se a gente não buscar. Né? E aí, certa vez, Paula, eu peguei e tranquei toda a minha casa. Eu estava sozinha nesse final de semana. Eu tranquei, fechei janela, cortina. Eu queria minha casa escura. 3 dias. Eu falei, tá bom, se é possível aqui, vai ser possível. Se é possível na Bíblia, vai ser possível aqui. Sim. Alguma coisa o Senhor vai fazer comigo esse final de semana. Porque eu passei por um processo de tanta dor, que eu botava o travesseiro no meu rosto para os vizinhos não ouvir os gritos que eu estava dentro de casa, assim, de tanta dor que eu tinha. E aí, aquele final de semana, eu comecei muito... Eu estava na época, assim, da Gabriela Lopes, né? E por ser pentecostal, eu gostava muito disso. E eu comecei... Era uma... Eu acho que, assim, Gabriela, assim, eu até vou marcar depois ela aqui. Acho que todas as pregações dela eu já ouvi. Todas. E aí, eu comecei. Era pregação, palavra, jejum, oração. Pregação, palavra, jejum e oração. Eu não fiquei os 3 dias, eu tive alimentação nesse período, mas eu passei em grande processo, assim, mas sem alimentação e muita oração. Daí eu falei, Senhor, eu quero viver uma experiência na qual, assim, ó, o Senhor vai ser muito clara para mim, né? Porque eu não sei se... Até depois eu vou fazer essa pergunta para ti para ver se com você é a mesma coisa. E naquela oração, Paula, de joelhos, eu falei assim, eu quero viver uma experiência. Hoje eu não saio daqui, eu não saio de joelho enquanto você não me dá uma experiência. Paula, eu fui tirada do espírito.
E sabe, parece assim, as pessoas hoje perguntam, tá, como é que é isso? Parece que a gente fica meio tonta, né? Mas só que é uma questão assim, é muito rápido. E eu vi claramente uma porta assim, lá no fundo, era uma pessoa. E eu vi aquilo ali e eu perguntava para muitos líderes e pastores, o que é isso? Porque Deus vai te levantar para um monte de mulher, que Deus não sei o quê. Eu falei, tá bom, Deus vai levantar todo mundo para um monte de mulher. Isso para mim não é nada, não significa nada. Né? Eu sempre carrego isso para mim. Daí eu falei, não é isso, porque né, a gente tem oportunidade de ter um monte de mulher, a gente tem um monte de amiga, então Deus levanta, entendeu? Coisa, então não é isso, né? Não. Eu fiquei mais ou menos um ano e meio com essa visão. E um dia, né, quando eu fui começar a sair da empresa, que daí eu comecei a receber profecias de que eu estaria abrindo um CNPJ, que essa pessoa viu uma casa verde. Eu vejo você numa casa verde. Eu falei, tá ficando louca essa profeta, porque juro que você é do meu apartamento, né? Tem a menor possibilidade da vida, né? E aí eu falei, tá bom, chegou o momento de eu construir minha empresa, tá? Chamei a minha sobrinha, né, que desenha tudo, chamei ela para fazer o brand da empresa e tal, do Instituto Hora, daí eles vinham com mentoria, não sei o quê. Eu falei, gente, não é isso. Até que uma das meninas foi usada à noite e ela viu a palavra hora, né? E quando ela me entregou a palavra hora, ela não sabia o que significava. E eu, na hora, eu falei, orientação, reestruturação e abundância. Na hora. Ela disse, nossa, viu o que tu falou? Eu falei, não, eu não percebi o que eu falei. E aí eu vi essa porta. E quando a minha sobrinha estava construindo, demora um tempinho ali para trazer imagens para nós, para ir construindo a identidade, né? O logo da hora são 3 traços para cima, né? Oração, estudo, entrega. E aí, no mesmo dia que eu ia ter a reunião com ela, Deus usou uma profeta e falou bem assim, ó, ainda hoje você saberá que sou eu. Você vai receber alguma coisa, vai saber que sou eu. E ela trouxe nos rabiscos dela a minha visão. Eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, Paula, e eu não vi nada. Eu comecei a chorar, ela disse, o que foi? Foi, filha? Eu acaba por aqui, toca o barco, me traz a identidade, porque Deus já respondeu. Encerra por aqui, pode ir. Se a tia não quer ouvir, não quer ver, pode construir. Eu sei que Deus está nesse processo. Aí tá, aí eu queria alocar uma sala, né? E aí eu procurava, até que um dia eu fui com uma amiga minha corretora nessa sala e tal, inclusive eu tinha chamado ela para fazer um projeto. E não deu certo. Passou quase um ano dessa sala, e essa sala fechada. Só que eu nunca me liguei na casa, Paula. Eu não liguei na cor da casa, não me liguei nada, nem lembrava. Aí, não, desculpa, eu não tinha visto a casa. Daí ela bem assim, Babi, eu sei que tu quer alugar uma sala. E surgiu uma sala numa casa XPTO. Eu peguei o carro e eu fui. Eu falei, Senhor, se o Senhor estiver nisso, o Senhor vai me, assim, vai me mostrar claramente. E na hora que eu falei claramente, eu dei uma freada, porque passou uma pomba. Aqui, Balneário é cheio, né? Passou assim na frente, eu não quis bater nela. Daí passou, branquinha. Nada a ver. Uma pomba e Balneário é assim. Só passou na frente do meu carro. Cheguei lá olhando, eu falei, meu Deus, tudo pronta, com mesa de podcast, com tudo prontinho, tudo aquilo que eu precisava. Daí eu fui lá pra frente da casa e fiquei olhando. Quando eu olho a cor da casa, a casa verde. Aí, Paula, eu só fui fazer assim, ó. Quando eu fui fazer assim, eu vejo, sabe aquela negócio de carta, que bota a carta ainda antiga? Sabe o que eles tinham na frente dela? Uma pomba? Uma pomba branca, desenhada. Glória a Deus. Daí eu falei assim, eu vou pegar, eu vou ficar com essa sala. E aí, ali eu vi o agir invisível de Deus, né? E aí, só que olha só, eu sei porque você passou por essa cirurgia, isso aqui tá me incomodando, tá? Eu aluguei a sala, um mês, aonde que eu vou parar? No hospital. Um mês de sala, eu paro no hospital e fico um mês internada, a sala fica um mês fechada. Nós temos histórias muito parecidas. Quando eu volto, o dono, muito querido, muito gentil, com o contrato, quando tu faz contrato, você é obrigado a pagar multa. Daí ele disse, Bárbara, eu entendo perfeitamente que você estava no hospital, que você não gerou recurso, tá? Se você quiser desfazer o contrato, a gente pode desfazer, você não precisa pagar multa nenhuma. E eu, sabe, eu falei, tá bom, me dá 3 dias para me responder. E aí o corretor ali me impressionando, o dono não, o corretor me impressionando. Eu falei, Senhor, se o Senhor estiver nisso, eu não tinha um cliente para ligar, eu não tinha nada. Minha carteira vazia, zero de projetos, zero de tudo. Eu tinha um mês para construir tudo lá para começar a gerar aquele recurso. Eu falei, Senhor, se o Senhor estiver nisso, nessa sala, o Senhor vai dar Isaías 54 na boca da minha intercessora. E eu comecei a orar. E o corretor chato, me impressionando, o dono não. Deu um dia, deu 2 dias,
2 dias e meio, cadê? Que não tinha a palavra Isaías, que eu tinha que dar resposta para ele. Aí quando foi no início da noite, isso era perto das 5 horas, escuta só, perto das 5 horas, eu recebo uma ligação da minha intercessora. E ela orando, ela entrou em línguas, o Senhor usou ela, disse, filha, leia Isaías 54. Paula, eu não sei como eu não quebrei meu joelho aquele dia, porque eu caí no chão. Eu acredito. Eu falei, ali eu vi o agir invisível de Deus. É sobre isso. E aí, quando eu liguei pra ele, eu mandei nem mensagem pro corretor, eu mandei mensagem pro dono, eu falei, sim, eu vou ficar com a casa. Ele disse, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, eu vou ficar. Quando eu falei sim, deu 17, eu lembro até o horário, deu 17 e pouquinho, umas 17, 19, 18 por aí, eu recebo uma ligação, uma mensagem. Oi, me indicaram você faz projeto, né? E eu não tava ainda fazendo o projeto. E eu falei, faço. Eu não fazia. Eu só tinha recebido, eu lembrei da profecia que eu recebi uma vez, está na tua mão, é um projeto de muitos líderes e pastores. Eu falei, faço. Eu não sabia nem como começava. Dali em diante, foi um cliente. Paula, eu nunca fiz um tráfego pago, eu nunca divulguei meu trabalho, eu vivia dentro de uma sala e era um cliente atrás do outro. Glória a Deus. Um cliente atrás do outro, sempre com gestão de projeto. Então, o agir invisível de Deus é isso, é você caminhar com fé, sabendo que é Ele que vai fazer, não é nós. Porque na nossa capacidade racional, na nossa capacidade humana, a gente não caminha. Se for assim, a gente não caminha. Então, o Instituto Royal hoje, ele é fruto de uma profecia. Eu tô aqui porque ele é fruto de uma profecia. E ai de alguém falar bem assim, ó, porque eu sou muito bocuda, sabe, Paula? Não sei o que você é. Agora eu tô um pouquinho menos, né? Porque eu também sou muito bocuda. Quando Deus falava assim, vinha uma profecia assim, aí eu lá, meu Deus, eu recebi uma profecia desse jeito. Agora eu parei um pouco. Sim, eu também. Mas eu já fui muito mais. Aí as pessoas, tá ficando louca, né? Eu já fui taxada como louca. Nossa, não fale isso pra mim, não. Não, hoje eu também aprendi a selar meus lábios. Exato, eu não falo mais também, não. Só pra quem tá próximo, assim, quando faz sentido junto pra pessoa, né? Mas esse pra mim é o agir invisível de Deus. Glória a Deus. E deixa eu te fazer mais uma pergunta. Isso é claro e fácil de falar, para você falar ao público. Mas você tem filhos, né? Tenho. Qual é a idade deles? Tenho um de 25 e 2 de 10. 2 de 10. Como você introduz esse agir invisível de Deus na vida dos seus filhos, crianças de 10 anos? Como você introduz isso na criação deles, exatamente, na sua casa, na criação deles, no desenvolvimento deles? Eu vou começar pelo meu mais velho. Eu tive muito, por vir, né, cheio de dor e tal, eu tive muita desavença com meu filho mais velho, né? E eu não sabia como, né? Não sabia como ensiná-lo e mostrar que é Deus sempre, né? E eu falei, eu vou fazer igual o Senhor faz, eu vou ser invisível. Daí, aí tu pode me perguntar, invisível como, Bárbara? Comportamento. O meu comportamento fez com que o meu filho se aceitasse a Cristo, se batizasse. E hoje, ontem eu estava em casa, eu estava indo na cozinha, não sei o que eu estava fazendo na cozinha, e eu vi ele, passou correndo, e saiu correndo. Eu, o que é isso? Ai, mãe, tô atrasada para ir pra igreja. Eu só sorri. Glória a Deus. Então, eu introduzo através do meu comportamento. Exato. Eu acho que é a melhor forma. E com meus filhos, eu não pego no pé. Os pequenininhos até eu falo pro meu filho, né, ele também tem chamado profético. Eu falei, cara, Deus falou que ele vai te usar e você vai ser usado. Vai começar a estudar a Bíblia, vai começar a ler a Bíblia. Eu falo, isso eu pego no pé dele. E os pequenininhos, através de hábitos, né? Olha, vocês têm tempo de... Tipo, eles começaram o Gênesis agora, né? Então, eu introduzo isso, mostrando que Deus, Ele é o nosso Pai, que Deus, Ele vai prover, Deus, Ele é dono de tudo, Deus... Eu trago isso para eles através do meu comportamento. E como que é o teu agir? Porque assim, o agir invisível de Deus é quando nada está acontecendo, né? Você colocar a sua confiança em Deus. Porém, como você age com esse agir de Deus quando tem muita coisa acontecendo, mas é justamente o oposto daquilo que te foi prometido? Fé. Se tem uma coisa que eu tenho é fé, Paula. Ninguém tira de mim. Eu tenho promessas de ginásio, que eu vou lotar ginásio. Eu tenho promessas de púlpito, eu tenho promessas de estar para lá e para cá. Só que tem uma coisa, Paula, a gente que tarda a nossa promessa. Nós que tardamos. Porque é falta de posicionamento. É verdade. Por exemplo, foi de uns tempos para cá que eu falei assim, tá bom, Senhor. Tá nas tuas mãos tudo. Eu só vi fazer isso aqui, Paula. Muito rápido.
entendeu? Então, por mais que o cenário hoje ele não seja favorável, eu caminho, porque se eu não caminhar em cima daquilo que eu creio, a vida não faz sentido para mim. Exatamente, com certeza. A vida não faz sentido, porque eu não quero viver por viver. Porque quando nós começamos a caminhar com Cristo e a ter o coração parecido com o de Jesus, o que arde no nosso coração é amor pelo serviço, o amor pela obra, o amor pelo servir, o amor de olhar as pessoas e entender assim, cara, essa pessoa precisa sair daquele buraco, porque é um buraco que eu já estive. Então, não é mais sobre eu, tá? Eu tenho dor, eu tenho frustração, a minha vida não é 100% favorável de jeito nenhum, eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho tudo, mas eu precisei tirar os olhos disso, porque o que Jesus faria nessa época? E assim, depois que a gente, de fato, entrega a vida a Cristo, tudo perde, as coisas materiais perdem valor. Claro, a gente quer uma vida confortável, mas eu não tenho mais amor por isso, Paula. Eu tenho amor pela obra. Eu tenho amor de falar para as pessoas, de gritar para o mundo que existe alguém que tira todas as suas dores, todas as frustrações. Por mais que você vive ali, somente com o básico do básico, porque não é sobre isso. Deus, ele não vai deixar faltar em nada, nada, nada. Então, o cenário, ele pode estar um caos, mas o básico a gente tem. Porque, como a palavra mesmo disse, o ontem já foi, o amanhã pertence a Deus, então dorme em paz, que nunca vai faltar. Então, para mim é isso. Tá tudo bem, não tá sobrando, mas também não tá faltando. Creio que sim, Deus vai fazer e eu caminho. Pode cair. Hoje eu aprendi assim, tá de brincadeira comigo, né, Satanás? Vai brincar sozinho, porque comigo não. Hoje eu aprendi a fazer isso. Não me pega mais nessa, não. Ontem, foi quarta-feira, eu tava indo pra Brusque, né? E eu recebo uma mensagem assim, muito desafiadora. Eu olhei, abri, e eu falei para trás de mim que hoje tu não tem vez. Não. E me diz uma coisa, você falou antes sobre posicionamento, né? Eu queria que tu falasse um pouco de como é esse posicionamento e de como você faz para agir na direção do teu chamado, agir na direção do teu posicionamento. Tá, primeiro que foi muito difícil aprender o que é, de fato, um posicionamento. Até que um dia... Porque assim, ó, sabe, posicionar... Eu antes entendia assim, que posicionar, tá, eu vou estudar a Bíblia, eu vou ler a Bíblia e vou ir para a igreja. Para mim isso era posicionamento antes. Isso aqui não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Nada. Posicionamento é eu colocar os olhos somente em Cristo. Em Cristo. E largar o velho, largar aquilo que não me cabe, largar o pecado, largar tudo. Porque a gente tem discernimento. Paula, eu vou arrancar essa... acabei de arrancar. Se fosse verdadeira, ela não é verdadeira, tá, gente? Se eu sei que eu não posso, eu vou fazer? Não, eu não vou fazer. Então, isso é posicionamento. É eu entender que isso é errado. Mesmo que eu queira, eu não vou fazer. E posicionamento também de... a gente é falho, nós somos egoístas, nós nascemos pecadores, então nós viemos do pecado, né, devido a Adão e Eva. Então, eu decido não estar em mesa de fofocas, eu decido não murmurar, e por mais que a gente, todos os dias a gente tende a isso, eu decido a buscar mais a Cristo, eu decido a não ouvir que o outro está falando de outra pessoa. Isso é posicionamento. E Cristo quer que sejamos assim. E acho que é isso a pergunta, né? Claro, é isso mesmo. Para mim, posicionamento é isso. Posicionamento é buscar fazer o máximo, né? Porque a gente não quer 100% é somente Cristo, a obedecer princípios, mandamentos e a palavra de Deus. Isso é posicionamento. Tá? E posicionamento também é você olhar as pessoas com os olhos de misericórdia, é você orar para aquelas pessoas que te perseguem, porque as pessoas elas só transferem o que tem, então não é sobre elas, é sobre a dor que ela está sentindo no estado atual dela, e um dia ela ser curada, ela vai olhar para você, ela vai te pedir perdão. Então o posicionamento é esse, é olhar para Cristo e tirar os olhos do mundo, tira os olhos do mundo, tira os olhos do mundo e faz aquilo que o Senhor te pede todos os dias, levanta, anda, caminha, fale do meu amor. Fale o id é isso, o id é a gente todos os dias acordar, isso é posicionamento. Eu largar o velho e buscar o novo todos os dias eu buscar o novo de Cristo. Glória a Deus. E em cima dessa nossa conversa sobre o agir invisível de Deus, você acha que a gente pode concluir que o agir invisível de Deus, ele é baseado em posicionamento, atitudes, obediência? Em nenhum momento ele fala em ficar parado enquanto espera, porque esperar, confiando em Deus, você também está fazendo algo, você não está parado. Isso não é estacionar. Quando a gente diz assim, eu vou dar um tempo, eu vou parar.
Não, você não parou. Você apenas deu um tempo para você focar em outra área da sua vida, seja para ser curada, seja para ser restabelecida, mas em nenhum momento o agir invisível de Deus se remete a sentar no meio do caminho. Exato. Daí, Paula, eu quero complementar, então, sobre a pergunta até anterior e responder essa aí. O dia eu estava na igreja, eu passei uma vergonha aquele dia. Aquele dia eu levei uma... eu nunca passei vergonha na igreja, graças a Deus. Eu levei uma chamada de Deus. E eu vou falar um porquê chamada de Deus. Sabe aquele pecadinho? É só hoje. A gente sabe que é errado, é só hoje. Eu não sei, eu ouvi falar de outras pessoas. É só hoje. Não, aí a gente faz, pede perdão. A gente faz, pede perdão. Faz, pede perdão. Aí eu tava nessa. Eu tava bem nessa, né? Não tava firme ainda. Eu tava na igreja, na assembleia. Aí sai uma pastora lá do púlpito, eu no meio da igreja, e ela vinha na minha direção, né? Falei, não, vai ser atrás, vai ser do lado, mas não vai ser pra mim. Porque eu vi que ela era uma pastora ainda de exortação, entendeu? Aquela que profeta, ponto. Sim. Ela só veio assim pra mim, ó. Se posiciona. Deus falou. Se posiciona, porque aquilo que eu quero fazer através de você precisa de posicionamento. Foi a partir daí que, sabe aqueles contatinhos, sabe aquelas mesinhas, sabe aquele pecadinho, foi assim, ó, não, acabou, a partir de hoje, não, não, até porque a palavra diz sim, ainda não. Então, eu sei que é difícil no começo a gente ir largando o velho, né, mas o Espírito Santo vai começar te constrangendo, ele vai começar te direcionando para você se posicionar. Então, foi a partir disso, a partir daquela chamada daquela profeta, aquele dia que quando Deus falou, se posiciona, que eu quero te usar, eu comecei, falei, então, eis-me aqui. Se o Senhor quer me usar, o Senhor vai sarar todas as minhas dores, todas as minhas feridas. Paula, eu não sinto nada por ninguém de dor, aquelas pessoas que machucam, não só as pessoas, mas a gente também machuca os outros. Lógico. Tá? Então, eu não sinto mais nada, eu sinto amor, eu sinto... Na verdade, assim, parece assim que o mundo fez, o mundo, assim, pra mim, parece assim, fala, Bárbara, não sei o que. Mas tu falou uma coisa ali que eu queria... tá, do andar. Veja bem, é uma coisa que eu trago também por ser, sabe, aquela que dá reta e não dá... Sim, não faz curva. Eu não faço curva para dar uma palavra. Existe tanto cristão preguiçoso, tá? Preguiçoso. Veja bem. Porque Deus proveu o maná no povo. O deserto era para atravessar em 40 dias. Eles levaram 40 anos. Por quê? Maná não é bênção, ela é castigo. E quantas e quantas vezes Deus já poderia ter tirado eles dali, mas Deus supriu a necessidade porque Deus tinha que cumprir uma promessa que Ele já tinha falado que Ele ia fazer isso. Então, tá? Só que a gente tem uma mentalidade tão escassa, a gente tem uma mentalidade tão pequena que a gente, tá bom, eu vou esperar. Se Deus falou, só que em momento algum a Bíblia fala assim, tá bom, você fica aí, filha, você vai ficar trabalhando. Paula, fica aí, sentadinha, tá? Deus te deu uma palavra. Quando eu olho pra você, você tá ainda sentadinha. Nossa, Paula, nada aconteceu ainda na tua vida. Não, tô aqui esperando. No momento a Bíblia fala, espere. A Bíblia diz, anda, caminha, faz, trabalha, age, pega o telefone, seja ousada. O povo vão rir, deixa o povo rir. Faz, seja ousada. É através das suas decisões, do seu agir, do seu caminhar, que Deus vai fazer, que Deus vai falar. Eu também, eu tinha muita vergonha, Paula, né? De falar em público, de dar minha opinião, de o que os outros vão pensar, que eu agora não tô nem aí. Claro que a gente filtra, né? Até pelo fato de não machucar. Mas se eu precisar confrontar, né, sobre aquilo que eu acho que está errado, que eu vou te dar um exemplo, Paula. Um dia eu estava numa mesa, 2 amigas, da mesma cobertura, nós, as 3 da mesma cobertura, e na mesa, uma delas começou a falar mal da pastora. Eu fiquei muito indignada ali. Eu dei um tapa na mesa e falei bem assim, primeiro de tudo, isso aqui para mim é uma quebra de princípio, que você está debaixo de uma liderança, você está falando do teu líder. Segundo, eu não empresto meu ouvido à fofoca. Isso também é posicionamento. Isso é um posicionamento. Eu não empresto meu ouvido à fofoca. Eu não quero saber. Se é tu com o teu líder, vai lá, por favor, faz o seguinte, se não está satisfeita. Eu falei bem assim na hora para ela, manda uma mensagem, pede a bênção, cai fora, sabe? Isso é posicionamento. Então... Difícil, tá? Difícil, não é qualquer um que consegue, não. Então, exato. E depois de um tempo, tu falou ali também de chamado, né? Até eu entender o chamado, eu sempre fui muito direta, todo mundo, a Bárbara é muito direta. Aí eu fui entender, Paula, fui buscar estudar, conversar muito com o Espírito Santo, né? Sobre isso, sobre entender o seu chamado. Eu já tentei me encaixar, por exemplo, eu sou apaixonada por ver mulher no púlpito, né? Eu oro para não sei nem quem. Eu oro para todas as pastoras do mundo, eu nem sei quem é, tô orando.
Né? E eu acho muito bonitinho aquela que é toda delicada, que é meiga, que vai fazer uma mesa posta. E eu tentei me encaixar esse tipo de pregação. Quem que disse que dura? Não dura, Paula. Não dura. Não dura, porque Deus ele dá uma estratégia para cada um caminho diferente, né? Um temperamento, um tipo de... Por exemplo, né? Isso tudo assim, se a gente for estudar e buscar atrás, lá no fundo, por exemplo, Pedro. Pedro, ele era sanguíneo. Sanguíneo. Paulo também era. Tá. Agora, deixa eu falar uma coisa. Quando Pedro é conhecido como a fundadora da igreja, Pedro, né? Só que Paulo, ele era mais eloquente, Paulo, ele era mais inteligente, né? Por que Pedro não ia a lugares que Paulo ia? Porque Paulo, ele buscou, ele estudou, então existe um chamado para ti e existe um chamado para mim. Vai ter lugares que a sua palavra vai ser recebida com muito temor e vai ter lugares que a minha palavra não vai ser recebida. No teu lugar, a minha não. Por quê? Porque existe um povo para cada um. Exato. Então, o chamado é isso. O chamado também é a gente se identificar para que tipo de pessoas que Deus falou. O teu temperamento, o teu jeito, tudo vai falar a respeito do teu chamado também. Com certeza. Eu lembro que eu era líder de ministério de dança, né? Então, eram 15 meninas lá. Eu não posso. As regras são as mesmas para todas, mas o tratamento, eu nunca pude fazer o mesmo tratamento com todas. Por quê? Porque cada um tem o seu jeito. Eu sempre brinco, a gente não é uma junta de alguma coisa, não. Nós somos uma individualidade. Cada um de nós é individual e cada um de nós é chamado para algo específico. Nós somos únicos, com um único DNA. Mesmo que são gêmeos, cada um tem o seu DNA e cada um foi chamado para um determinado fim. Desde quando eu te conheci, eu vejo claramente que a tua palavra influencia muito. Amém, glória a Deus. O teu chamado influencia muito. Ao contrário do meu chamado, ele exorta, ele confronta. Diferente. Ele entra com uma coisinha assim que não Aqueles que já vieram, que já foram ganhos, mas que precisam ser tratados. Exato, que tipo assim, precisa levar assim, ó, ei, se alinha, que senão não vai. Então, o meu chamado é para isso. Deus me deu essa autoridade para falar sobre isso. E precisa também, gente. Exato. E dela eu vejo claramente que é influência. E talvez o teu seja diferente também, né? Então, para a gente andar, fluir e posicionamento, chamado, requer tudo isso. Requer a gente entender sobre a nossa essência, buscar a nossa verdadeira identidade, que só quem revela é Pai, né? E levantar, posicionar. Largar o velho, que não te pertence mais. Glória a Deus. Gente, primeiramente eu quero agradecer a Deus. Amém. Depois eu quero agradecer a Bárbara por esse momento, Amém. Esse momento especial juntas, né? E depois eu quero agradecer a você, a sua vida, por você estar aqui, por você se fazer presente e dizer que essa palavra de posicionamento, ela foi dada para você. Então, será que essa palavra foi para mim? Você está assistindo? Então, ela foi para você. Exato. Exatamente para você. Se posicione na área em que o Senhor tem te colocado. Ô, Paula, falar em posicionamento, vamos falar da comunidade? Vamos, bora. Aí eu e a Paula e mais uma líder que é dos Estados Unidos, a gente tem uma comunidade que é a comunidade Ora, né? E ela fala justamente disso, sobre orientação, né? Você vai estar ali dentro, ser orientada por todas, né? Como eu falei aqui anteriormente, por cada uma com seu chamado específico, e ela vai ajudar você em áreas específicas, né? Pra gente se restaurar, para depois você vir a abundar, você vir prosperar em todas as áreas, né? Até porque prosperidade não tem nada a ver com dinheiro, prosperidade fala de emoções, fala de posicionamento. Essa comunidade, ela veio justamente para isso, para ajudar você a caminhar conosco nesse processo. Porque é tão difícil, Paula? É tão difícil porque eu sei quantas vezes meu Deus, como eu queria ter alguém que falasse assim, ó, é assim, 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 assim. É tão mais fácil, né? Então assim, como a gente já viveu esse processo, a gente estruturou um espaço, um lugar, uma plataforma onde vocês têm aulas ali, encontro conosco ao vivo, uma vez por semana, né? Cursos, a gente tem conferências, a gente tem viagens, então assim, é um lugar de pertencimento, onde Paula, eu e Janes dos Estados Unidos vamos estar aqui ajudando você para ter se posicionar, para você caminhar rumo ao seu propósito. Amém. Glória a Deus. Então, sinta-se super convidado a fazer parte desse novo tempo sobre a sua vida, sobre a nossa história, em nome de Jesus. E posicionamento também é isso. Posicionamento é você permanecer. Permaneça, porque a gente é tão inconstante em tudo, né? E quando a gente permanece, o transbordar de Deus vem. Quando a gente não permanece, a gente está ali, vou um pouquinho, vou lá com elas, tá bom, decidi que eu vou caminhar com elas, dá 2 meses, tô
tô saindo. Aí você vai lá e faz a mesma coisa em outro lugar. Você vai lá e faz a mesma coisa. Permaneça. Permanecer também fala de posicionamento. Tá bom? Obrigada. Glória a Deus, muito obrigada. Deus abençoe sua vida, Amém. que Deus abençoe sua vida e até a próxima, em nome de Jesus. Beijo.